Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de dinâmica. Como vocês ficaram sabendo ali pelo que o Wesley comentou com vocês, eu tô sem voz, como vocês estão ouvindo, a voz está bem diferente, né? Desde sexta-feira à noite eu tô com muito pouca voz. Hoje eu amanheci um pouquinho melhor, mas ainda nada perto do necessário para conseguir conduzir uma aula em sala de aula com várias pessoas juntos, né? Não sei se dá para perceber, mas eu tô falando bem baixinho só para conseguir manter essa voz durante um determinado tempo. E embora não fosse meu desejo ali no começo do semestre da gente fazer aulas remotas, né? Acho que é bom a gente ter esse recurso dos 15% em AD que está no PPC de vocês para casos extremos como esse, né? Casos que seria absolutamente impossível de conduzir uma aula na frente de todos vocês, tá bom? Então, a ideia da aula dessa semana vai ser, eu vou gravar algumas aulas, né? Ao invés de gravar uma aula longa, tanto quanto a gente teria em sala de aula, eu não vou ter voz para tudo isso, mesmo falando baixinho aqui em casa. Vou gravar por pedaços, tá? Então esse primeiro pedacinho vai ser apenas uma revisão breve do que a gente tinha visto na semana passada. Em seguida eu vou parar, vou conferir se tá dando para ouvir legal e dando para ver legal a aula. E depois a gente vai fazer uns 2 exercícios de aquecimento aqui para vocês. Em seguida a gente toca com matéria nova, né? Esses 2 exercícios ainda serão referentes à matéria que a gente tinha visto na aula passada, tá? Em seguida a gente toca adiante com mais matéria desse nosso capítulo 6. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês algumas notinhas ali que a gente está tomando. Então, o que a gente tinha visto na aula passada era o seguinte, né? A gente começou o capítulo 6, o capítulo de cinética plana dos corpos rígidos, né? E a gente começou a tratar, então, dos problemas em 2 dimensões, portanto, né, em cinética plana, onde a gente tinha que considerar as dimensões do corpo, onde a gente não podia considerar toda a massa do corpo concentrada num único ponto representativo, que seria o seu centro de massa. Então, a gente segue tendo o centro de massa, G, claro, só que a distribuição espacial dessa massa ao redor de G é importante para a gente saber os efeitos de alguma coisa como um conjunto de forças, como esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tá? Eu tenho um conjunto F1, F2, F3 aplicados sobre um determinado corpo rígido. Os efeitos dessas forças sobre o corpo rígido, então, são uma força resultante que a gente pode transportar para o centro de massa. Então, a gente vai falar sobre a aceleração do centro de massa, a aceleração do corpo, representada pela aceleração do seu centro de massa. E os momentos que essas forças geram com relação, eu tenho que considerar também os momentos que essas forças geram com relação a um eixo que passe, por exemplo, por G. Uma vez que as dimensões do corpo não são desprezíveis, a gente tem que considerar as dimensões do corpo. Eu vou ter braços de alavanca associados a essas forças com relação a um eixo que passa por G. Então, a gente vai ter, com relação a esses carinhas aqui, uma somatória de momentos com relação a G. A somatória de forças, então, gera modificações do estado de movimento linear, então a gente gera a aceleração do centro de massa, tá? Uma massa vezes uma aceleração, e a somatória de momentos gera uma alteração do estado de movimento rotacional, ou seja, isso pode ser representado segundo o nosso princípio de equivalência entre impulso angular e quantidade de movimento angular. Sempre que eu tenho uma somatória de momentos, isso provoca uma alteração da quantidade de movimento angular do corpo, representada aqui por h.g, uma variação temporal dessa quantidade. E o que a gente viu na aula passada é que essa alteração da quantidade de movimento angular pode ser representado por um parzinho muito similar à massa vezes aceleração. Então, um parzinho que associa I barra, que é o momento de inércia de massa medido com relação ao centro de massa do corpo, vezes o alfa, que é a aceleração angular desse corpo ao redor desse eixo que a gente está considerando aqui. Então, esse momento de inércia de massa é uma quantidade que dá conta da distribuição espacial da massa do corpo. Então, ele é uma integral de massa vezes a posição dessa massa ao quadrado. Né? Então, integral de ρ ao quadrado dm, considerando ρ a posição de um ponto material qualquer. Tá bom? Para muitos problemas, isso aqui seria o suficiente, né? Esse parzinho de equações seria o suficiente para a gente resolver os problemas de evolução, de variação de aceleração e de movimento angular de um corpo. Só que existem diversos problemas para os quais é mais prático a gente pensar a respeito de quantidades de movimento e quantidades de momento, especificamente, aliás, com relação a um ponto que não seja, com relação a um ponto P que seja diferente do ponto do centro de massa. Então, se eu tenho para esse mesmo corpo, se é por algum motivo mais fácil eu representar as coisas com relação a P, esse ponto P, a gente consegue equacionar essas coisas com relação ao ponto P da seguinte forma, né? Então, a força resultante provoca uma massa, provoca a aceleração do centro de massa, então o corpo tem uma determinada massa m,
e está associado o produto pela aceleração do seu centro de massa à barra. Essa primeira equação está conservada. Mas a segunda equação, que a gente tinha anteriormente, quando a gente tratava apenas com relação ao centro de massa de G, um eixo que passava pelo centro de massa, eu simplesmente dizia que a somatória dos momentos com relação a um eixo que passe por G seria I barra vezes alfa. Quando eu estou fazendo a somatória de momentos com relação a um outro ponto, como P, por exemplo, a gente tem que prestar atenção, que eu posso expressar da seguinte forma: eu tenho I barra vezes alfa, mas eu também tenho que considerar o braço de alavanca dessa força resultante, M a barra, com relação a esse ponto. Então, se eu tenho um braço de alavanca D, um braço de alavanca entre a posição do ponto e a linha de ação dessa força, eu tenho que pegar esse I barra vezes alfa mais M a barra vezes esse D, que é o braço de alavanca, ou seja, o momento resultante da força resultante com relação a P. Tá? Se ainda por algum outro motivo, se for mais fácil para a gente fazer não o cálculo do momento de inércia com relação ao centro de massa de um corpo, mas sim fazer o cálculo do centro de inércia, do momento de inércia do corpo com relação a esse próprio ponto P de referência, a gente tem a situação muito parecida, né? Mas a gente tem agora então uma rotação I, P, vezes o alfa. E agora esse outro carinha aqui, a gente vai fazer uma somatória do ρ barra que seria o vetor que me leva do ponto P a G. Então, ρ barra é esse vetorzinho aqui, como está marcado. Produto vetorial por essa força resultante, M a barra. Então, a gente tem essas formas alternativas que nos permitem resolver problemas de diversas formas diferentes. Então, a gente fez alguns exemplos na aula passada e eu vou fazer mais alguns exemplos agora só para a gente aquecer os motores antes da gente passar para temas novos. Só deixa eu parar a gravação para ver qual é a qualidade do que vocês conseguem ouvir. Daí eu já volto fazendo mais exercícios para vocês, tá? Só um pouquinho, vamos parar a gravação e depois vocês continuam ouvindo.